Vou esperar um pouquinho. A hora que estiver gravando, você dá um sinal, por favor. Já está. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o Armindo Teodósio, sou professor da PUC, coordeno o núcleo de pesquisa no mestrado e doutorado em administração da PUC, chamado NUPEGS, né? E estou muito feliz e agradecido e honrado de hoje reunir três pessoas muito queridas aqui, que vão se encontrar para a gente debater um tema muito importante na sustentabilidade e na construção do direito à cidade, que é a agricultura, a agroecologia e a agricultura urbana. Então, hoje nós vamos fazer uma reunião com um tempo um pouco mais curto, porque os expositores e outras pessoas têm compromisso logo em seguida, mas a gente vai ter um espaço muito rico, cada um vai ter 10 minutos para falar, e depois a gente abre para todos e todas que estão aqui na plateia, e obrigado a todos e todas por estarem aqui, né, para a gente debater também. Então, a gente vai ter a fala da Daniela Viegas, né, uma grande colega de pesquisa, uma pessoa que eu me orgulho de ter como colega do nosso núcleo de pesquisa, que vai falar dos resultados da tese que ela desenvolveu sobre hortas comunitárias, com um tema e um conceito também bastante importante, né, Dani? Que é o conceito da partilha, né, da economia da partilha e do compartilhamento. Também temos um querido colega, também muito competente, que eu agradeço muito também de estar junto da gente no núcleo de pesquisa, que é o Wander Aguiar, que vai expor o resultado do doutoramento dele, no qual ele comparou a agricultura urbana em Belo Horizonte e Londres, trabalhando com o professor Walter Mizuaka, que a gente estava falando dele aqui antes, de Huddersfield, né? E o Wander também, né, querido Wander, é uma pessoa que vive a agricultura urbana também, assim como a Daniela, que é também uma, vamos chamar assim, né, Dani, uma ativista das hortas comunitárias. O Wander é um agricultor urbano. E de um pouquinho mais distante geograficamente, mas muito querida também, e chegando agora para o nosso núcleo de pesquisa, né, professora Vilma, que fez um período de pós-doc em Portugal, estudando agroecologia e agricultura urbana também, e as experiências portuguesas são muito inspiradoras, né, Vilma? Muito obrigado por estar aqui conosco, espero que seja um primeiro encontro de muitos, tá? Muito prósperos para todos. Então, é só uma fala muito breve, tá? E sejam todos e todas muito bem-vindos. Vou passar a palavra, então, para a Daniela Viegas, né? Começa com você, né, Dani? Por favor. E eu peço desculpas aos palestristas, eu fiz uma apresentação bastante informal. Depois a gente pode colocar o link aqui do currículo Lattes para que vocês saibam da qualificação, das pesquisas de todos e todas, tá? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bem-vindas também. Boa tarde. Então, como o Theo apresentou, eu sou Daniela Viegas. Tem barulho de obra aqui do lado, tem cachorro, tem, né, uma série de movimentos acontecendo, e é assim mesmo, né, na nossa vida aí, que a gente compartilha agora também um pouco da nossa vivência, né, com todo mundo. Então, primeiro eu queria agradecer esse convite do Theo. O NUPEGS é sempre um lugar de muita troca, né, de muito aprendizado, e muitos raciocínios, muitas discussões partiram desse espaço, desse lugar, e eu, né, acho que é sempre bom a gente permanecer em contato, mesmo que hoje, ultimamente, né, a vida tem exigido da gente outros caminhos, instâncias, né, mas é sempre bom estar nesses lugares do compartilhamento, né, esses lugares de discussão sempre muito elevados. Então, gente, a ideia é realmente discutir e trocar a economia da partilha no contexto urbano.
E eu queria pedir a Laís, então, para passar ao próximo slide. E essa foto, né, é uma foto lá da horta, né, da visão em cima da horta da barragem Santa Lúcia. Para quem é de Belo Horizonte, tem o bairro Santa Lúcia é um bairro de classe média alta, mas como no Brasil, né, a gente tem muitos lugares que tem essa configuração, ao lado a gente tem também o aglomerado, que possui, né, dentro do aglomerado, uma horta comunitária que eu vi crescendo, desenvolvendo, e eu estudei bastante no processo de doutoramento, tá? Então, a ideia é discutir as formas de configuração da partilha, em inglês o termo é sharing, no contexto urbano, a partir das hortas. Então, a gente pode ver a partilha em vários lugares, em várias instâncias, e eu, né, por ter uma trajetória de pessoal, né, com as hortas, eu escolhi esse espaço de compartilhamento, porque uma horta é um lugar de partilha, né? A gente partilha o espaço, aquele lugar que está sendo plantado, a gente partilha o conhecimento, os saberes, as mudas, né? Aquela troca, inclusive, física, né? Mas também sentimentos, motivações, ideias de mundo. Então, a horta é um espaço realmente para que esse emaranhado aconteça. E a partilha vem no sentido, né, de entendê-la como modos de vida, um novo modo de vida na cidade, né? Entender a partilha como uma perspectiva de que pode se dar, né, de que as trocas, até a comercialização, o processo dentro do modo que a gente vive capitalista de ser, né, mas que isso possa ser de uma forma mais, digamos assim, sustentada, próspera, né, com pilares que se preocupem mais com a ideia de agregar, né, de trabalhar em conjunto, e é bem a partir desse olhar que eu enxergo a partilha e como que ela pode ocorrer nas cidades. Isso tudo, gente, para pensar as transformações urbanas, né? Para pensar a transformação das cidades. Então, como que a partilha, essa ideia das trocas, né? Do vivenciar, do trocar, do viver junto. Eu até faço muito esse questionamento, assim, o que você partilharia com alguém, né? Quais são esses limites e quais são essas possibilidades da partilha para cada um de nós? E eu acho que esses espaços da cidade são espaços que podem e muitas vezes, assim, na minha opinião, acho que devem ser partilhados, né? Porque são espaços que todos temos, né, como trabalhar juntos, na coletividade, né, na ideia de construir junto, né, fazendo avançar para uma cidade melhor. Tá? Então, assim, hortas, canteiros, espaço assim entre as ruas, a gente chama também dos espaços remanescentes de obra, né, que são espaços que sobram ali depois que uma obra acontece, de um viaduto, por exemplo, sobra ali aqueles canteiros, são espaços que eu acho que a cidade pode se transformar a partir do plantio e das hortas urbanas, né, e que elas sejam trabalhadas de formas coletivas, né, que é uma ideia de realmente unir as pessoas em prol de um objetivo comum. Tá? Pode passar para mim, por favor, Laís. Aqui, gente, são alguns espaços de vivências que eu participei, né, durante a tese. Não, né, aprendi junto, não foi uma ideia em nenhum momento de impor conhecimento, né? A ideia sempre foi de trocar conhecimento. Eu aprendi muito mais do que a ideia a ideia central, o problema de pesquisa me levou até lá. Tá? Então, aqui são alguns espaços, para quem não conhece, eu visitei, né, e pesquisei a horta da ocupação Tomás Balduino, a horta comunitária Esperança, que é essa que eu citei
no aglomerado Santa Lúcia. Também a Big Green, que foi uma horta urbana construída atrás do shopping, né? E por causa disso, né, gera um interesse. Também pesquisei alguns espaços, como o Fábrica de Hortas, que é um espaço também, é um negócio social, mas que também fica nessa trilha, né, entre essa venda e realmente trabalho coletivo. E alguns espaços, por exemplo, como feiras agroecológicas, que infelizmente nesse momento elas estão reduzidas ou encontraram outros caminhos por causa da pandemia para acontecer. Então, as feiras também foram locais de estudo. Por favor, Laísa, pode passar. E nessas vivências, o que deu para perceber e o que deu para analisar foi que a partilha ela institui novas contradições. Então, se ao mesmo tempo aquele espaço ele está ali para ser partilhado, as ideias partilhadas, existem muitos confrontos que acontecem a partir dessa ideia de comunhão, tá? Então, tem trocas, tem momentos bons, mas tem momentos também de disputas e de conflito, né? Essa semana, por exemplo, a gente teve na Horta Esperança, que eu continuo, né, acompanhando, e um dos moradores, que é um morador que mora em frente, ele colocou um cadeado na horta e falou, só entra quem eu permitir, né? E ele se instituiu, assim, é uma pessoa que abre ou não a horta para a horta comunitária acontecer ou não, né? Se ela é comunitária, por que tem um cadeado? Enfim. Então, são essas contradições que muitas vezes essa disputa de espaço e de, né, poder, muitas vezes, acontece, e a gente precisa avançar nisso para conseguir avançar esses novos patamares realmente de partilha. Então, por isso que muitas vezes a horta, ela, até mesmo nas hortas comunitárias, ela pode reproduzir esse sistema hegemônico de controle, de poder, né? Quando a gente vê, por exemplo, um negócio num shopping assumindo essa ideia de ser legal, comunitário, coletivo, né? Você vê essa apropriação dessa ideia da coletividade, da partilha, né? E muitas vezes é muito difícil separar o que é o privado, o que é comunitário, o que é mais mercadocêntrico. Então, nas análises, a gente percebe que há essa hibridização, sabe? Essa comunhão também dos conceitos, né? O que é, na verdade, o comunitário, o que é mais para o mercado, isso muitas vezes se confunde, né? Dentro das reflexões, também discutimos que a partilha muitas vezes ocorre quando sobra, né? A partilha do excesso. Então, você não partilha seu celular, que ele é seu, você precisa dele, mas você partilha, às vezes, uma roupa que está sobrando e aí você doa, ou então compartilha com alguém, enfim. Então, nas hortas, isso também pode acontecer, né? O excesso, a ideia de partilhar uma ferramenta, nem sempre ela acontece, de partilhar o espaço, né? Sempre uma questão de disputa. E muitas vezes essas narrativas, né, acontecem no sentido de encobrir a desigualdade e promover uma mudança para um sistema mais equitativo, ou seja, até que ponto essas disputas de espaço, de poder, né, e muitas vezes de entender que o comunitário ele é superado pela ideia do controle, né? Pela ideia da imposição hegemônica. Então, como que a gente vai levar para um sistema mais equitativo se essas relações não conseguem se estabelecer nem ali, naquele primeiro momento, naquele microespaço? Né? Por favor, Laís. E a economia da partilha, então, nesse sentido, ela não se configuraria uma revolução. Ela seria basicamente uma ideia de reforma, né? Então, ainda que ela use o discurso de cooperar, de colaborar, né? Ainda ocorre em muitos momentos essa exploração, né, dos meios de produção, ainda ocorre a exclusão de alguns sujeitos e muitas vezes a hoje está difícil, gente, invisibilização das ativas mais comunitárias, porque nesse sentido de as hortas, às vezes, elas estão em espaços que não são os espaços
digamos assim, na cidade. A horta, ela está sempre no fundo, né? Ela está sempre atrás, então essa coisa, a horta ela não é bonita, assim, ela é emaranhada, a horta coletiva, a horta urbana, no sentido assim, de ser pura e simples, ela é um emaranhado de coisas, ela tem pedaço de plástico, ela tem cerca ali mais ou menos, né? Então ela não é muito bonita de se ver no sentido de estar esteticamente organizada. Então na frente são sempre os jardins e atrás das casas são as hortas, aquela confusão, né? E é por isso que muitas vezes esses espaços comunitários, eles são espaços mais, digamos, periféricos, por serem realmente não atenderem aos critérios estéticos, tá? Finalizamos, que nós estamos aqui em cima do tempo. Próximo, último slide, por favor. Obrigada. Então, pela via da agricultura, das hortas, a gente entende, né, a horta como um meio de denúncia, né, um espaço de transformação das desigualdades frente a essa privatização dos espaços, mas que ainda se permanece, né, com a concentração de renda e a estrutura de dominação, e fica o desafio, né, de como que a gente vai renovar esses modos de vida na cidade a partir das hortas. Eu trouxe para finalizar, Laís, você até mostrou no slide, duas falas de pessoas, só para ilustrar as falas, né? Os matos são formas de resistência, mostram que tem vida nesse lugar, né? A horta é uma forma de mudar esse espaço aqui. Então, pela via das hortas urbanas, pelas hortas urbanas coletivas e comunitárias, a gente entende que é possível transformar, mas essa mudança ainda passa por muitos desafios, que são essas disputas por espaço, poder, hierarquia, segregação e exclusão que na cidade ainda não é forte. Desculpa exceder aí 2 minutinhos. Muito bom, muito obrigado, Dani. Em alguns momentos cortou um pouco a sua fala, acho que talvez algum problema de transmissão, espero que tenha sido só para mim, mas deu para compreender muito bem a sua mensagem, né? Eu vou passar a palavra, então, para o Wander, e ao final, pessoal, a gente faz uma conversa, um debate aberto com os três, tá? Por favor, Wander. Gente, muito obrigado, boa tarde a todos e todas, e vai ser um prazer falar um pouquinho para vocês sobre as complexidades de se praticar a agricultura urbana no Brasil, mais especificamente na região metropolitana de Belo Horizonte. Com relação à fala da Dani, a minha fala ela é complementar, tá? Então, a agricultura urbana ela se caracteriza pela produção em áreas urbanas ou periurbanas, tá? E ela está voltada para o desenvolvimento local, tá? Pode passar, por favor, Laís? Então, aqui eu trago para vocês 2 exemplos, né? Isso é uma horta em Santa Luzia, que está a 5 quilômetros do centro comercial, tá? E está em um terreno de aproximadamente 3 hectares. Esse segundo exemplo é uma horta que está na região do Barreiro, a 3.500 metros, ela está no centro comercial, ela está no meio das coisas, como vocês podem ver aí, né? Por favor, Laís. E esse terceiro exemplo é uma horta que também está no centro comercial, nesse caso em Londres, um bairro nobre de Londres, né? E é uma horta de aproximadamente 500 metros quadrados, né? Pode passar. Bom, então vocês viram que são pequenos empreendimentos, né? Que exigem investimentos pequenos, né? Caso você mesmo queira investir, já tendo o terreno, você vai ter que investir em torno de uns R$40 mil, né? Mas
uma horta ou a agricultura urbana, na minha concepção, não possibilita o enriquecimento, né? Então, se você quer se enriquecer, você tem que procurar uma outra atividade, né? Não vai ser essa, né? Bom, o que nos motiva, então, para trabalhar com esse assunto, né? Ou para lidar com a agricultura urbana, né? A alegria de produzir alimento de qualidade para nós mesmos e para os outros, a preservação, ou melhor, a recuperação ambiental, que esse é um problema de todos, né? E na perspectiva econômica, nós conseguimos gerar alguns pequenos empregos, ou empregos de baixos salários, né? E renda, mas para as pessoas que precisam muito, então faz a diferença, né? E, em algum momento, até a valorização imobiliária a gente consegue com a agricultura urbana, na medida em que ela substitui áreas vazias nos centros urbanos, né? Aquelas áreas ociosas, que normalmente são depósitos de lixo ou são áreas para uso do crime, né? Elas podem ser melhoradas a partir das hortas, o que valoriza o imobiliário de alguma forma, o mercado imobiliário de alguma forma melhora. E, na perspectiva social, né, a partir disso tudo, a gente acaba dando alguma contribuição para reduzir a pobreza, né, para reduzir as desigualdades, né, principalmente considerando que em uma horta, pobres e ricos, com a mão na terra, não se diferem muito, né? E considerando que todos nós comemos, né, independente de ser pobre ou rico. Então, as pessoas se aproximam a partir dessa atividade, né? Pode passar, por favor? Pode passar. Obrigado. Bom, então, com relação à trajetória, aqui alguns exemplos, a Dani já colocou alguns. Aqui eu estou falando do Jardim Produtivo, que está lá no Barreiro, 3.500 metros quadrados. Houve um investimento de 100 mil euros nesse projeto, né? O objetivo é facilitar a vida de algumas famílias e ocupar um espaço que estava desocupado e gerando problema, né? Da mesma forma, a gente tem lá na Inglaterra um projeto denominado Vacant Lot, né? Que tem também como objetivo ocupar áreas vagas nas cidades. Em geral, são prédios populares no centro de Londres, tá? Que não tem estacionamento, então sobra áreas ali de 200, 300 metros. Essa iniciativa de Londres de uma empresa privada, um pequeno escritório de arquitetura, né, que construiu 20 hortas. Gastou 6 mil libras e atende aproximadamente 500 a 800 famílias. Então, enquanto em nosso caso, nós gastamos 100 mil euros para atender 10 famílias, lá eles gastaram 6 mil libras, menos de 10 mil euros, e conseguem atender aí aproximadamente 500 a 600 famílias, né? As hortas comunitárias aqui, elas normalmente são nas comunidades, são os bairros mais pobres, por exemplo, no bairro Ribeiro de Abreu tem, lá no Cafezal tem, lá na Serra tem, a Dani falou sobre isso muito bem, né? Mas são áreas ocupadas e que, às vezes, geram demandas judiciais. Certo? O dono do terreno chega e quer desocupar a horta. Eu já presenciei alguns casos assim, né? O similar lá na Inglaterra são os lotes criados pelo próprio governo. O governo organiza isso. Existe uma fila extensa de pessoas esperando por lotes. E o governo cobra uma taxa irrisória de aproximadamente 3 libras, né? Um cafezinho com um biscoitinho, né? Por ano, para a pessoa ficar nessa fila e usar esses lotes, tá certo? E também trago aqui, a nossa colega Vilma vai falar um pouco mais sobre isso, como exemplo a CSA Minas e a Growing Community, que é uma CSA que está lá em Londres, né? E vou falar na próxima lâmina um pouquinho mais sobre esse caso, né? E as iniciativas individuais, né? Qualquer um pode produzir e colocar o seu produto no mercado, que ainda assim é caracterizado como agricultura urbana, se ele estiver em áreas periurbanas, né? Falar de urbano no Brasil é complicado, porque a gente não tem essas delimitações também bem claras, né? A diferença, nesse caso, entre Brasil e Inglaterra é que lá os pequenos produtores urbanos com iniciativas individuais,
ele tem o respaldo do comunitário para colocar o seu produto no mercado. Aqui, a gente não tem essa articulação muito bem feita. Normalmente, a pessoa quer ir sozinha, ele quer produzir e ele quer levar isso lá para o sacolão, quer levar isso para o supermercado, tá certo? E aí, as experiências também não são muito boas. Pode passar, por favor, Laís? Bom, isso é o Stanford Hill, né? É um lote ocupado na frente de um prédio em Londres, que atende aproximadamente 40 famílias. Como a Dani disse, é um espaço de compartilhamentos, né? É a extensão do apartamento dessas famílias. Este aqui é um lote doado pelo governo, né? Ele atende aproximadamente 50 famílias. Aqueles que têm um pequeno apartamento e não têm aonde plantar. A pessoa planta aqui e leva para casa. Nesse caso, não gera renda alguma, no último caso. Os primeiros geram alguma renda. Aqui eu trago para você alguns números, né, de dinheiro, né, para vocês terem uma ideia. No caso da CSA do Brasil, eu monitorei durante um ano. A linha azul que está em cima é a despesa, a linha vermelha que está embaixo é a receita, é a entrada de dinheiro. Vocês veem que ao longo desse ano a empresa operou no vermelho, ela deu prejuízo aqui, porque o custo de produção é bem maior do que o dinheiro que está entrando, do que o valor das vendas. Por outro lado, lá na Inglaterra, é uma CSA do mesmo porte, talvez um pouquinho maior, né? Ela tem à disposição de seus coprodutores, a Vilma deve falar sobre isso, né? Aqui, por exemplo, em 2015, em torno aí de 260 mil libras disponível. Esse dinheiro é reinvestido no próprio negócio. A atividade não é lucrativa. Ele não pega o dinheiro para ele. Ele vai reinvestindo em projetos sociais. Thaís, por favor, pode passar. Bom, aqui eu vou falar rapidamente sobre um negócio que é urbano, mas que não é pequeno, né? Enquanto nas hortas nós estávamos investindo aproximadamente R$40 mil, aqui nós investimos R$1 milhão. Tá? Aí pode passando rapidamente, tá, Laís? 1, 2, 3 por cada foto. Isso aí é compostagem, um processo de compostagem. Aqui é um processo de pasteurização de cogumelos. Aqui é produção, onde produção estufas de 300 metros quadrados. O projeto é para 4 estufas, com 4 estufas e 10 no total, né? 4 em operação e 10 no total. Aqui o cogumelo sendo colhido. Pode passar. Aqui o cogumelo sendo processado, né? Nessa cidade, a gente empregava diretamente em torno aí de 80 pessoas e mais de 100 pessoas envolvidas. Nesse caso, o produto já está prontinho, o cogumelo desidratado ele vai para a Ásia, Taiwan, Japão e China, e o cogumelo beneficiado para a Europa. A gente, né, mandou para alguns países europeus, colocamos aqui também. Né? Então, quer dizer, é uma atividade que tem maior investimento e maior possibilidade de receita. Né? Bom, o que torna a produção no Brasil complexa? Poderia resumir isso numa única frase. Né? O custo de produção é muito alto e o valor de mercado do produto é muito baixo. Então, não tem como. É uma atividade deficitária, naturalmente deficitária. Né? Agora, por que isso acontece? Confiança, tá certo? Que é um problema. Aqui as pessoas valorizam se tiver um selo de orgânico, senão ele vai comparar o seu produto com o produto do sacolão. E o seu custo de produção é muito maior, porque você é responsável socialmente e vai olhar o lado de quem está plantando para você. Você vai assinar a carteira, você vai dar benefício, então o seu custo vai ficar mais alto, mas o seu preço vai ser comparado com o preço do sacolão, de quem usa agrotóxico, aqui você não vai usar. Isso se explica também por fatores culturais. Enquanto na primeira metade do século XX, os europeus estavam se rebelando contra a química, nós, na segunda metade do século XX, abrimos os nossos braços para a Revolução Verde, e que causou grande problema. Solo pobre, né? As coisas nascem, não estão nascendo bem se você não colocar mais química. Seleção de praga, tá certo? É extremamente complicado você combater pragas sem pesticides e assim por diante. Né? Agora, na perspectiva econômica, a gente verifica que a
semente transgênica você consegue facilmente comprar. Agora, se você quiser semente orgânica, semente crioula, isso é extremamente difícil, extremamente caro. A mão de obra, ela é muito cara, né? E, como eu coloquei aqui em cima nos fatores sociais, o Brasil é um país desigual e a maioria das pessoas não tem condição de pagar a mais por um produto melhor, né? Mesmo porque ele vai comer o brócolis que ele comprou lá no sacolão, ele vai estar consumindo 400 vezes mais agrotóxico do que o máximo permitido nos países ricos, mas ele não vai morrer na hora. Ele não vai comer e morrer. Então, é assim que ele vê a coisa. Por que eu vou pagar R$2 a mais? Não vou fazer isso, né? Pode passar, então, Laís, por favor. Bom, já finalizando por aqui, né? É possível, eu acredito, criar projetos que sejam sustentáveis, não para enriquecer, mas que sejam sustentáveis. E aqui eu coloco uma ideia apenas, ou uma sugestão, a partir dos meus estudos, né? Se você já tem um terreno, você pode produzir nesse terreno de forma compartilhada, tá certo? Arranjar um grupo de pessoas de compartilhar a produção dentro desse terreno, na perspectiva social, o retorno que der, tá certo? Ou esse grupo banca a certificação do próprio grupo, porque isso valoriza o produto, e a certificação dos vizinhos, dos pequenos produtores locais da região, porque eles não têm condição de fazer isso. Então, a certificação compartilhada, ela é bem mais barata, aí é possível fazer, tá certo? Por que você faria isso? Porque você vai aumentar o seu mix de produtos, vai ter mais diversidade, tá certo? E você vai vender o excedente desses produtos. O dinheiro que você arrecadar com a venda do excedente, você não vai pegar para você. Você vai reinvestir em mais certificação, tá certo? Então, você não vai levar absolutamente nada, totalmente social aí, né? E, com isso, você vai gerar emprego para pessoas que precisam, né? Você vai fazer um uso social da terra, né? Você vai fixar o pequeno produtor no campo, enfim, tem uma série de benefícios sociais aí. Mas, se isso não te basta, você pode ter benefício pessoal também. Você pode gerar renda para você, né? A partir do momento que você abriu o seu terreno, disponibilizou o seu terreno para outras pessoas produzirem nele, você tem ali um mercado consumidor para um outro produto, que é o ecoturismo. Então, você pode ganhar algum dinheiro para você, explorando essa dimensão do ecoturismo e oferecendo cursos de capacitação para esses visitantes produzirem o seu próprio alimento ali nos seus pequenos espaços. Bom, gente, então, pode passar, por favor. Essa é a pequena contribuição que eu, né, posso dar nesse momento. E agradeço a todos aí. Muito obrigado, Wander. Que ótimo, viu? Você conseguiu apresentar em 10 minutos, um pouquinho mais só, mas foi ótimo, né? Muitos temas para a gente debater e pensar, né? Refletir. Vou passar, então, para a professora Vilma agora, né? Por favor, Vilma, com muito carinho aí, a gente te recebe aqui no NUPEGS. Por favor, faça a sua apresentação. Vocês estão conseguindo me visualizar? Sim, estamos. Tá bom, então. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Theo por ter me convidado para participar deste momento aí com o Wander e a Daniele. Realmente foi até melhor eu ficar por último, porque vocês dois trabalharam com hortas comunitárias e eu trabalhei com uma associação. Mas, olha, nas minhas discussões preliminares para o meu pós-doutorado, eu quase ia ficando com esse tema de hortas urbanas, que é um tema também que me interessa, e hoje eu aprendi um pouquinho mais sobre elas. Mas, no ano de 2019, eu estava vinculada à Universidade do Porto, fazendo meu pós-doutorado com a supervisão da professora Cristina Parente, e nós conversamos e eu decidi, então, estudar essa associação que eu achei bem interessante, que é a MAP,
a Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade. Eu estudei as AMAP localizadas no norte de Portugal, mas existem algumas também mais ao centro, nos arredores de Lisboa, e no Alentejo, mais ao sul de Portugal. Pode passar. Então, contextualizando, nós temos aí nessa figura os agricultores e os consumidores, esse sujeito formando um sujeito coletivo que nós denominamos, então, de AMAP. Pode passar. No próximo slide, a gente vai ver aqui uma definição do que são as AMAP, como a gente chama. Aqui nós temos alguns conceitos importantes, como a parceria direta, também temos conceitos de relação humana entre um grupo de consumidores e ou mais produtores, onde os riscos, responsabilidades e recompensas inerentes à produção agrícola são partilhadas através do estabelecimento de uma ligação de longa duração. Então, a AMAP ela tem essa perspectiva de uma ligação muito próxima entre o produtor e o consumidor, a ponto de todos esses riscos que podem ocorrer no decorrer da colheita, do processo de produção, ele seja partilhado. E tem 3 princípios norteadores que eu acho que nós já temos também familiaridade, a agroecologia, entre o produtor e o consumidor. Aqui nós falamos de circuitos curtos de produção e consumo, e eu me lembro aqui, como morando numa região litorânea, aqui no Ceará, em Fortaleza, agora eu moro um pouquinho mais distante, mas eu me lembro que em um determinado momento nós começamos a encontrar pescados da Ásia, aqui no litoral do Ceará. Então, esses circuitos longos que o sistema capitalista, cada vez mais, ele consegue fazer com que consumidores de continentes diferentes consumam esses produtos, é exatamente o que a AMAP ela procura combater, exatamente trazendo o produtor junto do consumidor. E os alimentos, então, como bem comum, aí passa até por uma questão filosófica de que o alimento não é uma mercadoria. Então, nessa perspectiva, também o alimento tem um outro olhar, a partir dessa interação entre o produtor e consumidor, evitando desperdício, também com a questão da sustentabilidade. Podemos passar para outro slide. Então, o conceito das AMAP, ela tem outros conceitos, se relaciona com outros conceitos análogos, como nós já conhecemos, o CSA, e também a AMAP, que é um conceito muito difundido na França, já um modelo bastante difundido lá, e a AMAP, então, que utilizou a mesma sigla francesa, mas com um significado um pouquinho diferente. A AMAP que é utilizada em Portugal. Nossa Senhora, não está dando aqui. Bom, nós temos também o princípio da partilha, da sustentabilidade ambiental e da solidariedade. Quando eu estava lá em Portugal, eu me deparei também com a entrega de cestas, que lá eles chamam de cabazes, a entrega de cestas a domicílio. E eu conversando com essa pessoa, essa amiga que comprava essa cesta semanalmente, eu tentando incentivá-la a participar da AMAP Porto, que era bem pertinho até da casa dela, e ela disse, não, mas olha, eu consumo produtos de qualidade e chega na minha porta, assim eu estou zelando pela minha saúde, mas eu também estou ajudando ao produtor. Então, ela se sentia bem com ela mesma por participar de um projeto que é interessante, das entregas das cestas a domicílio. O que é que acontece de diferente? Aquela metodologia que também sustenta, não resta dúvida, vários produtores de produtos orgânicos, deixa ao lado a questão da solidariedade, a questão do grupo se conhecer e fazer laços e criar um capital social, como eu vi na AMAP, porque além de ser uma pesquisadora, eu também fui consumidora
Lá eles chamam os consumidores de coprodutores e participava das reuniões semanais, das entregas dos cabazes, né, das cestas. Nesse local que eu participava, era cedido pela Universidade do Porto, e era um local bem aprazível, porque era uma sala toda em vidro, inserida num jardim. Então, os produtores chegavam, a gente se revezava como voluntários para descarregar o carro e ajeitar lá as coisas, organizar. E as pessoas, então, iam chegando, e lá tinha uma tabela da semana, do produto da semana, com os quilos, com as unidades, e as pessoas ali conversavam, tomavam chá, escolhiam os produtos, e aí os produtores discutiam a questão da colheita. Olha, choveu demais, os meus tomates essa semana não estão muito bons e tal, e a gente ia conversando sobre esses assuntos, e as pessoas demoravam ali um pouquinho, outros mais apressados, e ali a gente tinha aquela interação durante um ano, quase que eu participei da associação, a gente finda conhecendo as pessoas e criando alguns laços. Também nós tínhamos as assembleias, as reuniões informais, onde se discutia toda essa questão das encomendas, enfim. Nessa MAP que eu participava, nós tínhamos 4 produtores, inclusive um de cogumelos, e de hortaliças, de cogumelos, de azeite e de frutas da época também, né? Então, pode voltar um pouquinho? Aqui nesse último parágrafo aqui dessa transparência, desse slide, diz que é imperativo preservar o papel do pequeno agricultor como guardador da preservação dos solos agrícolas. Esse parágrafo, essa frase está incluída na Carta de Princípio das AMAPs, eu vou já falar nela, então agora a gente pode passar, e fala do papel importante do produtor dentro de todo esse contexto, né? O pequeno produtor. Então, alguns objetivos aqui das AMAP, que é exatamente... aliás, são muitos objetivos, eu acho que a AMAP ela tem objetivos bem ambiciosos, que devem ser atingidos a longo prazo, mas, enfim, trabalhar a questão da economia solidária, né? Também promover a cidadania, o consumo responsável dos cidadãos para com os alimentos, contribuir para a segurança e soberania alimentar. Então, são vários aspectos interessantes desses objetivos da AMAP que eles estão tentando alcançar ao longo do tempo. Vamos em frente. Olha, gente, eu não estou cronometrando meu tempo. Alguém me avisa, o Theo avisa, tá? Quando tiver 1, 2, 1. Aviso, Vilma, você tem 2 minutos. Não acredito. Olha, então vou Pode falar passar um pouquinho, tá? Fica à vontade. Um pouquinho só da trajetória cronológica, porque eu acho interessante, quando a gente fala na AMAP, a gente fala numa série em várias organizações que se organizam em rede para que essa associação pudesse acontecer. Então, falando um pouquinho do conceito, que vem desde a década de 1960, depois, em 2003, em Portugal, teve uma iniciativa que não foi bem sucedida, de formar a primeira AMAP. Em 2015, teve o conceito da AMAP, ele começou a ser difundido através de uma outra organização chamada Moving Cause, que é uma organização que fomenta essas relações associativas, que foi precedido por um encontro também na Europa, tratando das AMAP no âmbito da economia solidária. Em 2016, teve a primeira reunião de criação das AMAPs. Só em 2018 é que essa carta de princípios, que eu citei algumas frases, elas foram elaboradas, para você ver que é um processo bastante recente. E em 2018 também foi criada a Rede Portuguesa de Agroecologia Solidária, a Rede Regenerar. Então, nós temos aqui a Regenerar, a Moving Cause, temos também uma outra rede europeia chamada Urgency, que também dá um suporte a esse tipo de iniciativa. Então, em 2019, quando eu participei da AMAP, ela ainda estava num processo bastante incipiente, e das 4 AMAP ali do norte de Portugal, eu percebi que a AMAP do Porto era a que tinha
um capital social, uma consolidação, um entendimento maior, tanto nas minhas conversas como nas entrevistas com os consumidores e os produtores, um entendimento maior desses objetivos, desses princípios a serem alcançados pelas AMAP. As outras estão em um processo ainda mais incipiente. Mas, enfim, é uma organização que eu considerei interessante. Acho que agora, esse ano de 2020, eles tiveram inserções na pandemia também, com ações solidárias. Ano passado, por conta das questões climáticas, vários eventos tiveram que ser adiados, mas esse ano eles já fizeram alguns eventos coletivos nas quintas, nos sítios dos produtores. E, enfim, é um modelo que ainda tem uma organização incipiente, não é? No final, eu coloquei aqui qual a dinâmica de funcionamento, foram minhas questões norteadoras. Trabalhei um pouco nas dimensões do capital social, estrutural, relacional e cognitiva, mas isso seria uma outra apresentação, e como essas dimensões contribuem para o alcance desses princípios norteadores. Então, assim, em 10 minutos, mais ou menos isso aí. Agradeço a atenção, espero não ter extrapolado muito o tempo. Muito obrigada. Não extrapolou, não, foi ótimo, muito obrigado, viu, Vilma? E, pessoal, eu fui colocando aqui no chat, como todos e todas devem ter visto, links aí para os artigos produzidos pela Daniela Viegas, o Wander Aguiar, a Vilma, né, Faria, muito obrigado, viu, pelas apresentações. Vamos abrir aí, então, para uma rodada de 3 perguntas iniciais de quem está nos assistindo, e a gente vai fazendo rodadas de 3 em 3. A gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas eu acho que a gente ainda pode ficar um pouquinho do tempo a mais, né, Dani? Você principalmente tem um compromisso. Tem uma pergunta que a Paula colocou, eu não sei se eu posso responder, e acabou de chegar mais uma aqui também. Deixa eu ver qual é. Sobre as hortas de Belo Horizonte, capacidade de ação comerciais. Tá. Posso responder essas duas inicialmente? Pode, então, por favor. E aí, quem está na plateia, ou abra o microfone e fale, ou escreva no chat para a gente compartilhar aqui. Isso aí. Bom, então, obrigada aí pelas perguntas. Paula, primeiramente, a sua pergunta, né, específica sobre os terrenos, o que eu tenho de conhecimento é que alguns desses terrenos são cedidos, sim, pela prefeitura. O da Horta Esperança foi assim, era um terreno que era um lixão, era lixão, assim, recorrentemente as pessoas despejavam as coisas nesse terreno, no meio da comunidade. Embaixo desse terreno tem uma creche gigantesca, enorme, que é a creche da região, com mais de 100 alunos nessa creche. Então, assim, ficava um terreno com muito risco, inclusive, para as pessoas que estão ali naquele entorno. E, fora isso, assim, as pessoas também construíam, né, casas sob o risco de desabamento. Então, a prefeitura, volta e meia, tinha que interditar, tirar as pessoas das casas, enfim. E aí foi uma demanda da própria comunidade a usar, né, dar o uso social àquele terreno para a construção de uma horta comunitária. A horta comunitária é diferente daqueles exemplos, por exemplo, que o Wander mostrou, que o espacinho é separado, sabe? Cada um tem ali 2 metros quadrados, né? É uma horta conjunta mesmo, todo mundo planta junto, colhe junto, enfim, e todos os seus dilemas, né, em torno dessa partilha ali. E também em Belo Horizonte a gente tem esse modelo que o Wander mostrou em Londres também, que são esses modelos separados, cada um tem o seu terreno específico, né, e cuida daquele quadradinho específico ali, como o Jardim Produtivo e outros espaços, que no Taquaril também acontece isso. Então, eu sei, Paulo, que na Horta Esperança aconteceu dessa forma. Então, houve uma demanda da comunidade, a prefeitura, a própria comunidade entrou em contato com a prefeitura. Nessa secretaria que eu coloquei o link lá no chat atrás, é a secretaria que cuida, né, das hortas urbanas, e coordenada pela Daniela Adil. E a partir dessa demanda da comunidade, a prefeitura cedeu esse uso do espaço, não cedeu o espaço, ela cedeu o uso do espaço para a horta
comunitária. Então, só pode usar o espaço, que são 500 metros quadrados, para horta comunitária. Se tiver outra finalidade, a prefeitura tira essa licença. Então, há um documento formal, inclusive eu estava no evento de cessão desse uso. Então, 3 moradores são responsáveis, estão com esse documento, assinaram um documento da prefeitura. No Taquaril, a mesma coisa está acontecendo agora. Esse documento já está em produção para acontecer dessa mesma maneira. Tá? Então, existem essas possibilidades, a prefeitura, nessa última gestão, está muito atenta e valoriza essas produções comunitárias, eles apoiam com cercamento, com distribuição de mudas quando eles têm, joaninha, né, por causa das pragas, para quem conhece, né, enfim, né, vários insumos. Né, a prefeitura realmente tem dado esse apoio. Agora, Ana Laura, com relação ao treinamento, existem cursos que são realizados, a prefeitura promove debates, agora na pandemia tem se reduzido bastante, porque a horta ela demanda um encontro, né? Então, portanto, tem sido bastante difícil, inclusive, ter essas trocas, né, nas comunidades. Então, por isso, a ideia, né, é que a prefeitura possa trabalhar realmente com outros cursos, como nos CEVAIs, né, que são áreas ali de formação e treinamento. Eu sei que a Embrapa também desenvolve alguns cursos, mas não tem, que eu conheça, tá, algo formalizado e perene. São cursos e demandas que vão acontecendo de tempos em tempos, e aí a prefeitura divulga, e quem conseguiu, né, saber dessa divulgação participa. E eu acho que é uma coisa que deveria ser também melhor trabalhada e melhor, né, articulada, para todo mundo poder ter essa chance de participar e aprender a plantar junto, porque verde é vida, né? Muito bom. Temos mais perguntas, mais questões? A Jéssica está falando aqui que excelentes colocações, né? Uma pergunta para a Vilma aqui, ó, da Jéssica, né? A partir da experiência de Portugal, como ela percebe a prática da MAP no Brasil? Você chegou a fazer essas conexões, Vilma, com a MAP no Brasil? Vilma? Enquanto a professora Vilma vai tentando conectar sua fala, rapidinho, eu esqueci de falar que a Fábrica de Hortas, que ela tem site, né, aquele negócio social que eu falei, ela dá vários cursos, e para pessoas de comunidade ela cede vagas gratuitas, tá? Não são cursos caros, mas ela também cede para pessoas de comunidade vagas para participação, cursos de compostagem, plantio, muda, sementes, por aí vai. Vou colocar o contato aqui. Tá. E antes da Vilma falar, eu queria que o Wander também comentasse a questão da Ana Laura sobre como conhecer as CSAs, mas vamos ouvir primeiro a Vilma sobre as AMAPs no Brasil e depois o Wander, por favor. Olha, eu acho muito possível, sim, desde que haja um trabalho. Inclusive, a AMAP, lá em Portugal, logo no início, ela contou com a MAP do Porto, ela contou com uma facilitadora. Era uma pessoa paga por uma organização lá, um pouco pela Universidade do Porto e também pela Moving Cause, para exatamente trabalhar estimulando essas reuniões, trazendo informações do que estava acontecendo no território português, essa nova ressignificação da agricultura familiar, da agricultura biológica, mas dentro dos moldes da agroecologia. Então, eu creio que é possível, sim. Eu acho, inclusive, que talvez seja um pouco até mais fácil no Brasil trabalhar o coletivo. Lá, a sociedade portuguesa ainda é muito fechada para trabalhar em projetos assim mais coletivos. Eu encontrei algumas dificuldades, pelo menos lá no norte, da questão da participação. Eu acho que tendo um bom trabalho de estímulo, não é? Eu acho que era possível. Inclusive, uma das dificuldades também que eles tinham lá era o envolvimento dos órgãos públicos. A própria Universidade do Porto ela não permitiu que houvesse um ponto de
de entrega na universidade, no campus da universidade, num dos campos, né? Então, eu creio que é possível, sim, a questão de se trabalhar, de se iniciar e trabalhar em conexão com os consumidores e os produtores. Acho que sim, acho que é possível. Eu gostaria muito de estar envolvida num projeto desse, quem sabe no futuro. Pois é, quem sabe a gente faz uma pesquisa juntos aí, né, Vilma? Pois sim, Espero que com sim, certeza. né? No futuro próximo. Ô, Wander, fala do CSAs para nós, por favor. Pois é, Ana Laura, aí eu vi a sua pergunta, né? De maneira simplista, em uma CSA, a comunidade sustenta o agricultor. A ideia é essa, né? Então, ela tem um pouco de movimento social por trás da questão da alimentação. Em alguns países, a dimensão social de uma CSA é maior do que em outros, tá? Então, aqui no Brasil, não é tão grande assim a dimensão social, ou seja, a pessoa está pensando na qualidade de sua própria vida, né, consumindo um alimento de boa qualidade, e não está vendo a CSA como um movimento social, né? Mas em outros países, a Alemanha, a Inglaterra, ela é vista assim muito como um movimento social, né? Existem 4 tipos de CSA, tá? Num primeiro modelo, a própria comunidade ela vai produzir para ela e para os outros, especificamente para ela, ela só vende aquilo que sobra. Então, o objetivo não é produzir para vender, ela vai produzir para ela, tá certo? Essa comunidade, ela pode produzir com as próprias mãos ou pode remunerar alguém para fazer. Mas o planejamento é da comunidade, o investimento é da comunidade e o retorno, né, em termos de alimento é da comunidade. É tudo dela, tá certo? Agora, nada impede dela contratar a mão de obra e colocar lá. Então, este modelo é um modelo empregado, né, principalmente, né, em países europeus, esse modelo aqui, tá? E é o que eu acho que é o mais adequado. Porque se a pessoa está envolvida no processo de produção, ela valoriza. Aí eu estou falando do lugar de um produtor e não do lugar de um pesquisador, tá? Porque eu trabalho com isso já tem pelo menos 20 anos. Bom, o segundo modelo é o seguinte: o produtor, ele produz, se organiza, produz, busca um grupo de pessoas chamada de coprodutores consumir os seus produtos. Esses coprodutores, eles são corresponsáveis, mas quem planeja é o produtor, ele vai atrás do povo. Um terceiro, né? A comunidade, ela pode também ir atrás do produtor para ele produzir para ela. E tem ainda um quarto e último modelo em que a pessoa produz, mas não é para ele, tá certo? Ele produz para vender, certo? Mas ele consegue sustentar também os agricultores, consegue manter o homem no campo, enfim, ele atende aos requisitos básicos de uma CSA, tá? Aqui em Belo Horizonte, nós temos a primeira CSA tem 6 anos, que foi constituída na região metropolitana. Os consumidores são consumidores da Centro-Sul, predominantemente, com raros consumidores em outros pontos. Esse consumidor, ele compara o preço do produto agroecológico com o preço do sacolão. Por causa disso, ele acha que está sustentando o produtor, mas, como eu mostrei no grafiquinho da minha apresentação, essa atividade ela é subsidiada, tá certo? Porque ela não dá dinheiro, ele não, né? Fala assim, Wander, mas eu estou querendo, então, conhecer um produtor para eu ver se esse negócio que você está falando é verdade mesmo. Então, você vai lá no produtor e você vai ver que ele está com o carro dele, uma caminhonete, sem poder comprar os pneus, tem 3 anos. Você vai ver que a bomba dele queimou e ele não conseguiu consertar a bomba. Você vai ver que a casa dele está sem reboco ainda. E você vai ver que ele faz gato da luz dele. Então,
esse consumidor não está sustentando esse produtor. Tá certo? Então, né? Então, há controvérsias aí. Ele pensa que está, porque ele compara com o sacolão, fala assim, olha, lá no sacolão o alface é 1,50, eu estou pagando 1,80, então eu estou ajudando. Mas ele não vê que o alface produzido lá no sacolão, ele custou 30% ou 40% no máximo do preço que o produtor agroecológico pagou para produzir. Tá certo? Porque é uma questão simples. Se alguém souber como é que acaba com formiga sem usar veneno, me fala. Quando eu abro a janela do meu escritório aqui, está cheio de formigueiro. A minha horta está toda detonada, meus jardins estão todos detonados, porque eu faço armadilha para as formigas. Eu não uso veneno. Agora, para eu fazer armadilha para formiga com eficiência, eu tenho que dedicar 7 horas por dia para combater a formiga. Ela é implacável. Entendeu? Agora, aí o seguinte, tem esse custo adicional que o povo não computa. Agora, se você tiver interesse em saber como participar, eu posso te passar os contatos e vou te pedir para ligar para as pessoas e você pode participar como coprodutora, tá certo? Se você quiser conversar comigo depois também sobre esse assunto, aí eu vou te dizer quais são os meus projetos futuros, né? Porque como eu coloquei lá na apresentação, o que eu pretendo fazer é disponibilizar um pedaço da minha terra, que eu tenho muito, para a comunidade produzir nesse pedaço de terra. É isso que eu quero fazer. Ah, Wanda, mas por que você não produz? Só porque não dá lucro? Eu vou dar aula. Dar aula não entra dinheiro todo mês, velho. Produzir eu sei que não dá lucro. Eu paguei um ano para produzir para os outros. Agora eu vou ficar pagando toda a vida? Não tenho condição para isso. Você entendeu? Agora, disponibilizo a terra, a gente faz o negócio, as pessoas vão produzir aqui pelo custo, assim, custo social. Sabe? Aí tudo bem, pode ser assim, dessa forma. Entendeu? Que é o que eu pretendo propor para um grupo de pessoas que está me procurando, para a gente continuar um projeto que eu interrompi em função da minha viagem para terminar o doutorado em 2018. Assim, né? Bom, eu espero ter respondido e continuo à disposição. Ô, Wander, muito obrigado. A gente extrapolou um pouco o tempo aqui e a Daniela Viegas e outros têm compromisso, mas a Valdirene colocou uma questão sobre a pandemia e a preparadores. Aí eu queria combinar o seguinte, da gente fazer uma fala final da Daniela, do Wander e da Vilma, uma fala mais rápida, e que vocês comentassem não só essa preparação para produzir dentro da pandemia, mas também quais são as percepções que vocês têm agora sobre a pandemia, se surgiram possibilidades aí de uma melhor integração entre os consumidores e os clientes. E aí, depois eu vou fazer uma fala final de encerramento. Podemos fazer assim? Então, vamos começar com a Daniela, tá? Por favor. Então, gente, sobre pandemia, né, Valdirene, né, nesse fundo seu maravilhoso aí, adorei esse fundo, realmente é um desafio para as hortas, então, nesse fale, né, enfim, o Wander falou isso tanto, né? A gente se preocupa muito com a alimentação e a gente também tem que preocupar com esse processo, com as pessoas que estão por trás desse processo. E eu acho que você trabalha com isso, né, Valdirene, pelo que você colocou aqui, eu acho que seu olhar está muito correto. E do que eu tenho acompanhado, não sei se meus colegas aqui de fala, né, tem mais contato e informação, mas do que eu tenho acompanhado é que as formas de escoar essa produção são as feiras, né, uma das formas, além das cestas, né, que o Wander é um representante das cestas, mas as feiras, elas estão paralisadas, né, ou elas estão acontecendo de forma, digamos assim, meio clandestina. E, nesse sentido, tudo fica mais prejudicado, né? Então, eu acho que é um desafio mesmo para a gente pensar essas novas formas de manter essas pessoas em produção, com grande sustento. Acho que cada vez a gente preocupar mais com a nossa alimentação e também com as pessoas que estão por trás dessa produção. Eu agradeço, viu, a participação. Até pediu para a gente falar esse encerramento, eu agradeço, né, a discussão e muito obrigada por aprender com vocês hoje.
Dani, muito obrigado. Eu vou te pedir que coloque aqui no chat seus contatos, que o pessoal que sempre está nos assistindo quer fazer contatos. Já passei vários artigos aí que você produziu, o Wander, a Vilma, mas é bom reforçar ali. Muito obrigado, Dani. Wander, por favor. Bom, eu poderia colocar como um benefício, né, no meio desse caos da pandemia, a possibilidade do controle social via recurso tecnológico, né? Porque uma das coisas assim que são fundamentais ou que é fundamental nesse processo de CSA é a questão do controle social, né? Então, o coprodutor ele precisa estar na área de produção. E isso é caro para ele. Isso é caro para ele. Ele não tem condição de deslocar para ir para lá, sabe? E agora, né? E outra coisa, ele não tem que ir lá para vigiar. Ele tem que ir lá para motivar o produtor. Aí eu tenho falas de vários. Nossa, quando o pessoal vem aqui, eu fico todo alegre. Sabe? Nossa, assim, a horta, ela até produz mais quando as pessoas vêm para ver. Porque as pessoas se sentem meio que abandonadas, né? Então, com essa questão dos recursos tecnológicos mais aparentes agora no período da pandemia, eu acredito que a gente pode recomeçar um projeto abrindo para o coprodutor participar também de forma virtual. Eles podem ver essa horta, podem dar palpite, enfim, né, sem ter que fazer a visita em loco, ou pelo menos reduzir o número de visitas em loco. Então, eu vejo que a pandemia, nesse ponto, Valdirene, ela até facilitou. Tá? E aí é isso. Também aproveito para agradecer, né? E às vezes a minha fala é bastante pessimista na perspectiva econômica, né? Eu estou vendo que é muito difícil você arrebanhar pessoas para investir em agricultura urbana, porque a pessoa tem que pôr a mão no bolso e tirar o dinheiro dela para fazer isso. E quem é que tem esse dinheiro para fazer? Né? É uma coisa complicada, né? Mas seguro a bandeira, carregarei até o fim. Eu acho que esse é o caminho. A gente não pode desistir, né? Então, não interprete a minha fala com uma fala muito pessimista. Muito obrigado. Obrigado você, Wander, que além de acadêmico, pesquisador, professor, é um verdadeiro ativista, né, desse campo, um agricultor urbano, né? Coisa que muitos de nós não ousamos ser, né? Parabéns, viu? Obrigado. Professora Vilma, por favor, sua fala final e os seus comentários aí com toda essa questão da pandemia, por favor. Certo. Eu ainda continuo participando do grupo de WhatsApp da AMAP, então eles relataram, né, eu ouvi nas conversas, que durante o auge lá da pandemia em Portugal, a universidade ela fechou, né, o campus onde eram feitas as entregas, e a produtora das hortaliças, que é a produtora principal, e os outros produtores, que são 4, eles colocavam o carro, estacionavam próximo ao local e os coprodutores, os consumidores, continuavam vindo buscar os seus cabazes. Então, eles fazem um compromisso trimestral com os produtores e esse compromisso foi cumprido. E também eles fizeram algumas ações solidárias com sopões, com algumas ações na cidade, em parceria com outras organizações. Claro, foi um ano difícil, eu creio que nas semanas do lockdown eles não puderam sair, mas eles continuaram, então ficaram do lado de fora da universidade, depois ficaram no estacionamento da universidade, até que agora foi permitido a voltar para a sala que eles utilizavam anteriormente. Então, eu acho que o espírito solidário ele se fortaleceu naquele grupo que eu estudei e participei.
Então, eu creio que algumas lições importantes foram aprendidas também durante um período difícil. E vamos ver aí o que vai acontecer em 2021, se o modelo ele vai realmente se fortalecer depois de todo esse período de incertezas. E aí a gente vai acompanhando a trajetória e vamos atualizando os dados e conversando com as pessoas. Eu quero agradecer também ao professor Theo por essa oportunidade de estar com vocês, de estar nesse núcleo e a gente começar a interagir numa temática tão interessante que para mim é tão cara. Muito obrigada a todos e até outra oportunidade. Obrigado você, Vilma, obrigado, Wander, Daniela, Dani. Foi um prazer e uma alegria encontrar com vocês nessa tarde aqui para a gente dividir esses saberes, né? Eu acho que, espero que seja só um começo de conversa. Quem está nos ouvindo aqui, depois se aproxime mais, dialogue mais. Já vi ali que tem parcerias que podem render bons frutos, né? E quero agradecer muito uma pessoa que faz um trabalho invisível, muitas vezes, mas essencial para que a gente tenha esse momento aqui, que é a Laísa Santos Magalhães, que faz mestrado em administração na PUC. Muito obrigado, viu, Laísa? E ela é bolsista de extensão, trabalha com gestão de resíduos sólidos, né? E membro do NUPEGS, né? Do nosso núcleo de pesquisas, tá? Ô, Sara, um prazer revê-la, viu, querida? Obrigado pelas colocações, certeza, aí no chat também. Então, aquele abraço a todos e todas, que fiquem todos com muita saúde, viu? Paz, proteção, e muita agroecologia, alimentos saudáveis e melhor justiça econômica, né, Wander? E social, com todos os homens e mulheres que trabalham aí no campo, né? Aquele abraço, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Um abraço. Abraço a todos e todas.